everybody! Bem-vindos! Bem-vindos de volta aqui a mais uma live, pontualmente ao meio-dia. Eu já me perdi, eu não lembro mais em qual número de live a gente tá. Faz um tempo, já vai completar agora, amanhã, 2 semanas. Então estamos aí, firmes e fortes, aprendendo inglês, várias curiosidades, várias pronúncias, várias questões de verbo, de tempo verbal, de dicas pra você estudar. Então aqui a gente tem bastante live. Quem tiver aí não assistiu as anteriores, dá uma olhadinha. Também no meu canal do YouTube elas vão estar lá disponíveis em breve para você poder assistir, reassistir, tirar suas dúvidas, conhecer mais o idioma. Então fica sempre aí à vontade a diquinha para vocês. Gente, uma questão muito importante para vocês hoje, o barulho, tá? Vai ser cachorro latindo, vai ser música, não sei se vocês curtem música, mas vai rolar uma live musical aqui também, tá? Vocês vão acabar ouvindo, porque é sábado, a galera tá em casa, então a gente tem bastante barulho. Mas, né, quem se importa com isso? Essas são as vantagens e as desvantagens de trabalhar em casa aí, né, de ficar fazendo as coisas em casa. Bom, gente, então, hoje eu queria trazer pra vocês aqui a questão do temido verbo to be. Eu não sei vocês, mas quando eu tava na escola, eu lembro... Assim, eu não lembro muito do inglês da escola, não é... Porque eu comecei a fazer inglês bem cedinho, então eu não me recordo muito do inglês do colégio, da escola. Mas eu lembro que a gente estudava bastante o verbo to be, então sempre tinha lá o verbo to be na lousa. E também, a maior parte das pessoas nunca entendia o que estava acontecendo. Então... por isso que eu chamo de temido o verbo to be, porque a gente tinha essa dificuldade aí de aprender. Então, via os 3 anos do ensino médio e, né, nunca adiantava de nada, porque ninguém nunca aprendia. Eu lembro também na época que eu trabalhei na escola que muitos alunos falavam que eles não gostavam do verbo to be, que eles não queriam aprender porque eles não entendiam. E eu achava isso curioso, eu falava, nossa gente, mas por que será, né? E aí eu comecei a compreender um pouquinho melhor dessa dúvida, desse trauma que as pessoas carregam sobre o verbo to be desde a época de escola. Isso acontece mesmo, viu, gente? É bem normal. Por conta de você ficar vendo uma matéria e você nunca conseguir aprender de fato. Mas, eu acho que o nome, né, verbo to be, ele já desperta ali uma coisa na gente, um medo, fala, meu Deus, nunca vou entender esse verbo. Só que assim, essa é uma parte muito importante, né, do inglês. Então não é uma parte que a gente pode descartar, é uma parte fundamental que ela vem junto com várias outras coisas. Como eu já disse pra vocês, vocês não precisam ficar usando o verbo to be em todas as frases, não é alguma coisa que aparece a todo momento. Mas a gente fala muito, né, de como estamos, de quem somos, e a gente vai usar então o verbo to be para essas situações. Hoje eu vou esmiuçar um pouquinho com vocês alguns pontos sobre esse verbo, por que ele é confuso e por que ele às vezes atrapalha a gente na hora de aprender. Vou mostrar alguns exemplos pra vocês aqui de frases, tá? Pra gente fazer junto. E amanhã eu vou continuar falando sobre isso pra conversar sobre frases afirmativas e negativas, porque a gente também tem umas diferenças ali. Uma parte importante que eu queria falar com vocês hoje é que esta parte do verbo to be, ela vai ser tratada no simple present, ok? Então a gente vai tratar ela no presente. Eu não vou entrar no mérito do passado hoje, pra não confundir vocês realmente. Então a gente entra no passado do verbo to be numa outra live, numa outra aula que a gente vai ter aqui, tá? Por hora, a gente pode então ficar só realmente com o verbo to be no presente, que é para realmente não confundir ninguém. Então vamos lá, como eu já disse para vocês, o nome verbo to be desperta aquela reação emocional traumática da escola que você ficou vendo aquilo a vida inteira e você nunca entendeu absolutamente nada. Então, primeiro de tudo, o que eu preciso que vocês saibam? Verbo to be não é o nome de uma matéria, tá? O verbo to be é um verbo. O próprio nome já fala verbo to be. É um verbo, tá? E esse verbo, ele é muito importante por 2 motivos. O primeiro é porque é com ele que eu vou falar sobre mim, quem eu sou, e também é com ele que eu vou falar sobre como eu estou. Uma coisa que confunde muito entre o inglês e o português é que em português nós temos 2 palavras para falar de ser. Então, uma é ser, a outra é estar. Em português nós temos 2 palavras diferentes que elas expressam essas 2 questões. Uma ser, uma estar, diferentes. Em inglês não, em inglês tem uma palavra que
Exatamente, uma palavra que expressa duas coisas pra gente, que são coisas diferentes, que você vai compreender essas diferenças dentro de um contexto maior. Então, isso eu acho que é a primeira dúvida ali, é porque realmente quando a gente combina com o português e quer traduzir para o português, a gente fica confuso exatamente pelo nosso idioma apresentar dois verbos diferentes que representam coisas completamente diferentes, enquanto no inglês a gente tem uma palavra só que expressa o fato de ser. Então, eu sou professora e o fato de estar também, eu estou bem, tá? Então, em inglês, nós vamos usar o verbo to be para ser e para estar. Vocês entendem essa ideia? Isso é importante porque é fundamental, ok? Vamos ver o que mais aqui pra gente conversar. Uma outra parte que confunde um pouquinho do verbo to be é que ele assume formas diferentes. Mas assim, gente, vamos pensar aqui comigo. Quando a gente fala sobre ser alguma coisa, ser alguém, a gente fala muito sobre isso. Então, quem nunca numa conversa com outra pessoa falou assim, eu sou o tipo de pessoa? Quem nunca falou isso? A gente fala muito sobre quem a gente é, sobre quem os outros são. E aí, repare no português, olha quantas conjugações, olha como muda as minhas palavras. Eu sou, você é, eles são, nós somos, muda absurdamente. Mas em inglês, como eu já falei pra vocês, as mudanças são quase nulas, ok? O verbo to be muda, mas é uma mudança também, assim, bem insignificante perto da nossa língua. Então, quando a gente fala muito de quem nós somos, a gente fala muito de como nós estamos. A primeira pergunta que você faz pra uma pessoa, por exemplo, quando você começa a aprender inglês é How are you? Então, como você está? Você já usa o verbo to be, às vezes você não percebe. Então, entende? A gente pergunta muito isso para as pessoas. Por isso que é fundamental que você entenda isso com muita clareza. Então, gente, nós podemos usar o verbo to be dessa forma, to be. Acredita nisso? Às vezes, a gente esquece dessa questão. Eu tô tentando colocar o meu caderninho aqui com as minhas anotações, só que ele fica fechando, gente. Aí, tô ficando um pouco bravo com isso. Mas, enfim. A gente pode usar o verbo to be dessa forma, to be. Muitas vezes a gente esquece disso porque a gente acha que o verbo to be ele é o nome de uma parte da gramática, mas ele não é, ele é só um verbo mesmo. Então, se eu quiser falar que eu quero ser professora, eu quero ser professora. Então, vamos usar aqui alguns elementos para essa frase. Vou usar a palavra I, que sou eu, I. O verbo querer, né, que é o verbo want, ok? O verbo to be, que é ser, então eu quero ser. A teacher, que é uma professora. Então vamos montar uma frase junto? I want to be a teacher. I want to be a teacher. Eu quero ser professora. Então eu posso usar o to be dessa forma escrita bem simples. To be, juntinho numa frase. Só que aí, normalmente, ele vem acompanhado de uma outra coisa, né? Por exemplo, o want. I want to be a teacher. Então, isso é uma frase clássica que você pode usar. Você pode pegar a sua profissão, de repente, descobrir ela. Você pode procurar no dicionário como a gente chama essa profissão em inglês. E fazer aí a sua frase. Então, I want to be... E a profissão que você quer ser, ou que você gostaria de ter, ou tá tentando ter aí, você pode fazer uma frase como essa. Então, sim, gente, nós podemos usar o verbo to be dessa forma, do jeitinho que ele veio ao mundo, que é o to be. E aí, gente, o que é a segunda parte que confunde um pouquinho na hora de falar do verbo to be? É que ele apresenta algumas alterações. Isso é importante porque ele é um verbo importante. Ele é um verbo que a gente usa muito. É um verbo que a gente fala de como somos, de quem somos, de como estamos. Então, ele precisa ter alguma diferença. Então, vamos fazer uma frase aqui juntos que é eu sou feliz. Eu sou feliz. Então, nessa frase, eu falo I, né? Como vocês já sabem que sou eu. I am happy. I am happy. O que é o verbo to be nessa frase? O am. Ele muda, tá, gente? Ele é um verbo que ele altera bastante, mas o am é um verbo to be. Então, a gente pode falar que o verbo to be e a palavra am são a mesma coisa. Porque, de fato, eles são. Eles só são usados em posições diferentes na minha frase, mas eles significam a mesma coisa. Então, se eu disser I am
happy, I am happy, eu posso dizer tanto que eu sou feliz quanto eu estou feliz. Aí, como eu disse, sempre vai depender muito do contexto em que você estiver falando, ok? Então, I am happy, tá? Esse am é o dito do verbo to be, só que ele tem uma forma diferente e é por isso que a gente fica confuso. Aí, gente, quando nós falamos de você que está aí me assistindo, e eu quero dizer que você é ou você está, as duas frases elas terão a mesma escrita e a mesma fala, você só vai adequar ela com o contexto de quando você estiver conversando com outra pessoa. Então, se eu disser que você é ou está feliz, eu vou falar pra você you, então você, you are happy, you are happy. Gente, onde está o verbo to be nessa frase? No are. Então, to be, am e are, basicamente são as mesmas coisas. A única diferença é que você vai ter que usar quando você for se referir a pessoas diferentes, tá? Só que também não tem muito jeito de você usar, tá? Essas formas são 4 formas, basicamente. O to be, o am, o are e essa última que eu vou falar agora pra vocês. É isso que você tem que saber. Quando você fala, então, de he, she, it, ou seja, ele, he, she, ela, it, para quando a gente fala de qualquer coisa que não seja ser humano, tá? Nós vamos usar is. Is. Então lembra de mim, né? Isabela. Eu falo isso para os meus alunos às vezes para eles não se confundirem e não esquecerem. Então, piadinhas à parte, mas que ajudam você a não esquecer. Então, quando vocês forem falar sobre ele, he, sobre ela, she, ou sobre qualquer coisa que não seja ser humano, it, você vai usar is. O que é is? Verbo to be. Mesma coisa. Então, am, are, to be e is são todos a mesma coisa. Então, se eu disser que ela é feliz, she is happy. Se eu disser que ele é feliz, he is happy, né? Então, se ele é ou se ele está, tanto faz. As duas coisas já cabem, como eu disse pra vocês. E se eu disser que essa coisa que não é ser humano for feliz, né? Então, it is happy. E é isso, tá? Não tem segredo no verbo to be. É perfeitamente comum. A gente vai ter 4 formas. O to be sendo to be escrito desse jeito, que a gente vai usar em alguns casos. E os mais comuns que a gente vai usar com frequência assim, absurda é o am, o is e o are. O am, ele só vai ser usado pra mim, tá? Porque eu sou muito especial. Então, como eu sou muito especial, eu mereço um verbo que eu só uso pra mim. Então, I am. Só, o am é só pra I. Porque eu sou especial. Lembra disso, que você é especial e você precisa de um verbo só pra você. Quando eu falo you e you are, ok? He, she, it, is. Porque esses 3, gente, eles sempre vão seguir as mesmas regras em todos os lugares. Então, sempre que o she for uma coisa, o he e o it vão ser também a mesma coisa. Então, os 3 são sempre juntos, são sempre brothers, que sempre eles são a mesma regra ali, ok? E aí a gente tem uma outra galera, quando a gente fala de we, né? Eu e você, a gente se torna nós. Então, we are. E they, quando a gente fala deles ou delas, mas aí é plural, né? É um grupinho, nós falamos are também. Então, I am, especial, só pra mim. E you are, ok? He, she, it, is. E we are e they are. E significa tudo a mesma coisa. Então, is, am, are e to be, essas 4 formas significam ser ou estar, ok? E a gente pode falar tanto como eu quero, eu sou ou eu estou, aí depende muito do contexto em que você for utilizar. É isso, gente. Isso é verbo to be. Então, vocês podem lembrar das frases, né? I am happy, you are happy, she is happy. É isso, tá? Não tem muito mais o que discutir sobre o verbo to be. Obviamente, a gente consegue fazer frase negativa e afirmativa também, mas a gente fala sobre isso amanhã pra não confundir vocês. Um ponto que eu queria falar pra vocês é pra vocês verem que, assim, gente, pessoas nativas também cometem erros sobre isso, ok? Porque como as 3 coisas significam a mesma coisa, então, assim,
elas são a mesma coisa, só que elas são usadas por pessoas diferentes, às vezes as pessoas cometem erros, tá? Às vezes alguém manda um you is ou um she are, acontece, tá? Acontece. Mas teve um filme que eu vi, por exemplo, que uma mulher falava pra uma criança falando assim: you is smart, you is kind, you is important. Gramaticalmente falando, essa frase tá errada, porque a gente não usa you is, a gente usa you are, ok? Gramaticalmente falando, não tá certo. Mas você entende. Por quê? Porque is e are são a mesma coisa. Só que são usados para as pessoas diferentes, entendeu? Então você entende. Por mais que não seja gramaticalmente correto, você compreende o que tá acontecendo ali. E tá tudo bem. Então, gente, o verbo to be basicamente é isso. Tá? Não tem segredo sobre ele. Ele é uma questão que a gente fica traumatizado porque a gente nunca entende na escola. Às vezes porque você não tem um pensamento crítico desenvolvido. Mas quando você criticamente pensa nisso, você consegue compreender melhor. Então, fica a dica pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pra mim que eu tento explicar de uma outra forma. Mas eu acho que ficou claro. Eu espero que tenha ficado claro. E a gente pode... E amanhã eu quero trazer pra vocês, então, como nós fazemos perguntas e como nós negamos com o verbo to be. Porque ele também, por ser um verbo meio fresco, ele tem algumas questõezinhas ali que a gente pode conversar sobre também. Bom, gente, então essa foi a live de hoje. Acredito que ela tenha sido um pouquinho mais rápida. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito pra vocês que entraram. E, novamente, se vocês tiverem qualquer pergunta ou dúvida, pode mandar pra mim que a gente faz uma live sobre isso e resolve essa dúvida. Então, gente, um beijo e eu vejo vocês amanhã ao meio-dia. See you, guys!